Olá, hoje a gente vai aprender como cortar e como costurar faixas. São dicas bem facilzinhas, bem rapidinhas, mas que agilizam bastante a vida da gente, tá? Muita gente me pergunta como cortar as faixas de uma forma que ela fique retinha, né? Os dois lados paralelos e que não forme V, porque às vezes conforme você corta o tecido, estando ele dobrado, principalmente se a faixa for muito grande, o tecido, você estiver aproveitando a largura do tecido, por exemplo, que é 1,5 m, a dobrinha, às vezes, você corta o tecido dobrado, porque não dá para cortar o tecido todo aberto, e aí ali na dobrinha forma um V, ou para fora ou para dentro, né? Ou um V para assim ou ao contrário. Então, vamos ver como é que a gente faz? Primeiro que se você rasgar o tecido, ele está no fio. Se você rasgou o tecido, como eu fiz aqui, olha, que tem uma franjinha, se você rasgou o tecido e puxar um fiozinho aqui, ele vai sair inteiro daqui até a outra extremidade, porque você cortou no fio do tecido, tá? Então, é importante saber disso. Se ele tem tecido que fica mais embabadado do que esse. Se ele tá meio embabadado, espirra um pouquinho de água, dá uma passadinha com ferro que ele fica bem assentado. Normalmente, quando você compra o tecido com meio, assim rasgadinho, ele já tem um pouquinho a mais para você cortar também, então você pode refilar cortando, tá? Para começar, você vai juntar as duas laterais aqui, as duas bordas, né, do tecido, onde estão as franjinhas, bem certinhas do começo até o fim. Se você rasgou o tecido, ele está no fio, então ele já está reto ali, aquela parte, embora esteja às vezes assim franzidinhas, mas ele já está no fio, já está retinha do começo até o fim. Então, se você dobrar ele em cima dele mesmo e colocar aqui bem certinho, não pode trazer nem a menos e nem a mais. Ele tem que ficar paralelo as duas partes do tecido do começo até o fim, tá? Aí a gente vai dobrar aqui de novo. E notem, olhem, eu não vou dobrar até aqui, eu vou passar um pouquinho da borda lá, tá? Seria teoricamente aqui, eu não vou fazer muito grande, porque eu não tenho como aqui dobrar pra gente ver. Mas aqui seria onde estão as orelas do tecido, tá? Aí eu vou fazer de novo, ficar paralelo, olhem, e vou deixar passar um pouquinho daquela parte de baixo. Eu não quero que ele fique visualmente aqui pra cima, aqui pra mim, tá? E aí eu vou pegar a minha régua, que pode ser essa ou pode ser uma régua maior, aqui no caso se for 1,5 m, você vai precisar. E eu vou fazer com que as marcações aqui na horizontal da régua fiquem bem acertadinhas, olha, lá no começo e aqui embaixo também. Se essas duas partes estão paralelas, vocês podem ver que o que sobrou aqui da minha régua, de tecido aqui, olhem, que eu vou refilar, está paralelo do começo até o fim, tá bem retinho, bem certinho do começo até o fim, tá? Se não estiver, é porque esse tecido às vezes já veio com um pouquinho de abaulado, ou na hora que cortou deu uma esticadinha, então é só refilar que ele vai ficar retinho. Só é importante que fique lá aqui, olha, nesta dobra, bem paralela com a linha da régua, e aqui embaixo também bem paralelo com a linha da régua. Feito isso, a gente corta. Esse primeiro corte que a gente chama de refilar, né? Tira aqui, que tá bem certinho. Se você estiver trabalhando com tecido bem grande, ao invés de mexer o tecido, vire a placa todinha. E aí a gente vira aqui e corta a faixinha do tamanho que a gente quiser. Vou cortar essa aqui agora com 6 centímetros, tá? Feito isso, certeza que você tem as faixas contínuas do começo até o fim bem retinhas, tá bom? Para costurar, é super fácil também, é uma dica bem bacana, que inclusive eu acho legal quando eu faço, quando eu tenho aluno criança, tá? É uma dica que a gente dá, ou criança, ou gente que está começando na aula também. Eu tenho alunos criança, agora faz um tempinho que não, mas já dei aula bastante para criança, é importante, nos 9, 10 anos mais ou menos, já dá para ensinar a costurar, e é gostoso, né, saber, porque uma hora você vai precisar de algum consertinho, alguma coisa em casa, é legal pelo menos ter os rudimentos da máquina. Tecidinho direito com direito, vou colocar lá fazendo a bordinha interior do meu pezinho, acompanhar aqui, deixa eu só começar, prendi ele ali, olhem só como é que a gente costura. Vou deixar a parte de baixo e vou para a parte de cima, não estica nenhum nem outro, deixa ele bem certinho. Vou colocar meu dedo aqui e esse meu dedo vai ser um guia para não deixar ele escorregar nem para fora e nem para dentro. Então eu ponho o dedo aqui,
vou ligar a máquina ali, olhem, e venho trazendo aqui, ó, aqui embaixo eu vou direcionando, mas ao invés de ter tanta preocupação aqui, eu sinto ele no dedo, ou seja, eu impeço ele que vá para a direita ou para a esquerda. E aí dá até pra gente costurar bem rapidinho e do começo até o fim, pelo menos esse tanto que você conseguiu arrumar aqui, tá? Pode colocar algum marcador ali também, uma fita banana, uma fita crepe, mas é super gostoso pôr o dedinho ali, bem próximo ali do pezinho para você ir direcionando, tá? Então é assim que a gente corta faixinhas e é assim que a gente costura faixinhas também. É uma dica rapidinha, mas bastante interessante e bem útil, eu acho. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e até a próxima!